Havia um missionário que foi enviado a um vilarejo para pregar a palavra de Deus. E no momento que ele estava fazendo o seu trabalho, propagando o evangelho, ele retornou à sua residência. E ele avistou 3 jovens. Esses 3 jovens estavam vindo da balada, muito embriagados, estavam vindo fazendo badernas, e um deles teve a iniciativa de fazer algo errado, furtar uma casa. E acabou que furtando aquela residência, não só ele, mas todos os 3. Eles furtaram tudo. Só tinha uma testemunha que viu tudo, que foi o missionário. E os 3 jovens sabiam que aquele missionário era a única testemunha. Quando amanheceu o dia que o dono da sua residência chegou na casa e viu que a casa estava totalmente arrombada, eles tinham roubado tudo, ele foi tomar providências com as autoridades do local para saber quem foi que fez aquela barbaridade, aquele furto. Os 3 jovens que não tinham uma reputação muito boa na cidade, eles colocaram a culpa naquele missionário. Disseram que foi ele que tinha roubado aquela residência. Naquela cidade existia uma lei muito severa, que se fosse pego roubando, era condenado à morte. Então o missionário ele foi preso para ser julgado na condenação daquela cidade. Ao amanhecer o dia, aquele jovem foi levado para julgamento. Então o jovem foi dar o seu depoimento, disse que não tinha sido ele que tinha feito aquele roubo, e sim aqueles 3 jovens. Porém, aqueles 3 jovens tinham muita influência na cidade. Então o que aconteceu? Os jovens eles acusaram de volta o missionário. Eram 3 votos contra 1. Porém, o juiz que estava à frente daquele caso, ele era cristão. E vendo aquela situação, ele ficou digamos, em uma sinuca. Não sabia bem o que fazer, porque eram 3 jovens que seus pais eram coronéis, que tinham influência na cidade, e estavam acusando perante toda a sociedade aquele missionário, e o pobrezinho do missionário que não tinha ninguém, a não ser Deus, para o defender. O juiz ficou balançado, não sabia como julgar aquele caso, porque não há provas concretas que condenassem o jovem e também não há provas que condenassem os 3 jovens. O juiz, vendo aquela situação, ele tomou a decisão de fazer o julgamento pelo papel. Os 3 jovens não aceitaram essa decisão e contestaram, dizendo que não, que ele tinha feito aquele roubo e que era para ser condenado e ele tinha que morrer. Mas o juiz, vendo a índole daquele jovem, ele preferiu, ele insistiu, dizendo que não, que vai ser pelo papel. Como é o julgamento do papel? O julgamento do papel é o seguinte: o promotor ele vai colocar em um papel escrito culpado e no outro papel vai estar escrito inocente. E vai ser amassado esse papel, colocado em uma urna, e a pessoa que está sendo o réu naquele momento, ela vai tirar um papel. E aquele papel será a decisão final. Pode ser que esteja culpado, pode ser que ele esteja inocente. Então, ficou na decisão do papel. Então, a audiência ela foi encerrada para poder voltar em uma segunda instância. E o que foi que aconteceu? O pai daquele jovem teve uma ideia. Olha a ideia do cabra. Merece uma pisa de pau, viu, gente? Esse homem. Olha o que foi que ele fez. Ele fez o seguinte: ele chegou para o promotor, entregou dinheiro para o promotor e disse o seguinte: em um papel você vai escrever culpado e no outro papel você também vai escrever culpado. E assim, o meu filho e os 2 amigos deles não serão condenados. E o promotor aceitou aquele suborno. Gente, e agora como é que fica a situação daquele jovem? Pobre missionário, foi apenas levar a mensagem de Deus, agora está diante de uma situação praticamente irreversível. E quando a sessão retornou, o juiz já colocou o réu informando os direitos deles, que ele teria apenas uma chance. 50% ele seria condenado, 50% ele seria absolvido. O papel estava escrito condenado e no outro estava escrito inocente. Passando essas informações para o jovem missionário, ele orou. Ele orou a Deus, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus que fosse absolvido
né? Que Deus fizesse o milagre acontecer. E sabe o que aconteceu com esse jovem? Na hora que o jovem pegou ali aquela urna com os 2 papéis escritos, culpado e inocente, esses papéis perante a sociedade, na realidade você sabe que estava escrito todos os 2 culpado. Naquele momento aquele jovem estava totalmente condenado. Ele não tinha mais como escapar. O jovem pegou aquela urna e, sem pensar, ele pegou um papel, tomou a boca, ó, engoliu. E naquele momento que ele engoliu o papel, ele disse: essa é a minha condenação. Então pode abrir o que tiver aí, seja o que Deus quiser. E quando abrir o papel, estava escrito condenado. Então perante todos, ele tinha engolido qual? O inocente. Então ele foi absorvido. E os 3 jovens foram condenados à morte. O que eu aprendo com essa mensagem? Na Bíblia fala, lá em Romanos 8, no versículo 1, diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós estávamos condenados que nem aquele jovem missionário, por causa do pecado. Mas Deus, Ele deu o seu único Filho, que foi Jesus Cristo, para morrer por cada um de nós. Morrer por mim e morrer por você. Como aquele jovem, a gente não tinha saída. A gente podia pegar um papel, estávamos condenados. Qualquer papel que nós pegássemos, estaríamos condenados. Mas Jesus ele deu escape quando ele morreu naquela cruz. É como se a gente simbolizando pela história, a gente comesse aquele papel e ali estava escrito: filho, eu morri por ti. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Gente, essa história foi enviada pelo meu amigo Apolinário, conhecido mais como Dedé. Dedé, muito obrigado pela tua história. Essa história, quando você me contou, foi assim, eu pensei logo, vixe, eu vou fazer um vídeo sobre essa história e já tenho até o versículo. Então, muito obrigado. Espero que Deus te use grandemente para trazer mais histórias para que eu possa levar, propagar o Evangelho a toda a humanidade, tá? Se você quiser, se você tem uma história bacana, uma história legal, quer que seja transmitida aqui no canal, é só você enviar para o e-mail que está aparecendo aqui no vídeo, envie a sua história, que ela vai aparecer aqui no canal, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele vai nos abençoar grandemente. Valeu! Se inscrevam, pessoal. Essa pra ser menininha. Sim. Saca meu chapa. Deixa eu acho que fazer isso. Se inscreve no canal. Se inscrevam no canal.